Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de juntos buscarmos a Tua Palavra. Senhor, venha nos dar revelação da Tua Palavra e que nós possamos, com coração simples, praticá-la em nosso viver. Ó Senhor Jesus, declaramos nossa dependência Tua. Declaramos que precisamos de Ti. Essa manhã venha nos fortalecer. Tu és o nosso verdadeiro alimento. Ó, nós estamos aqui para comer de Ti. Senhor Jesus. Aleluia. Ontem, os irmãos ruminaram as palavras da mensagem 24, a conclusão do livro de João, que foi dada domingo passado em São Paulo. Mas hoje, nós vamos dar sequência ao alimento diário, que está mais para trás, também no livro de João. Essa mensagem, ela é intitulada, O homem natural não aceita as coisas de Deus. Interessante que logo no começo da semana, o irmão começa a falar sobre as festas judaicas. E na semana passada, nós revisamos especificamente a festa dos tabernáculos. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos por essa questão das festas judaicas. Algumas nos são mais conhecidas, como a festa da Páscoa. Mas vale a pena a gente conhecer melhor. Na página 20 do Alimento Diário, os irmãos fizeram até um esquema, um gráficozinho que nos ajuda a compreender. Essas festas, elas foram estabelecidas por Moisés quando o povo estava saindo do Egito. O faraó não queria deixar o povo os judeus sair. Eles representavam a mão de obra do Egito. Eles, de maneira alguma, queria deixar. Então Deus usou o seu enviado Moisés, que ia diante de Faraó e foi diante do endurecimento do coração de Faraó. Deus foi mandando pragas, inúmeras pragas. E embora por algum momento ele fala, não, eu vou deixar, depois ele mudava de ideia. E foram 9 pragas. A última foi uma praga que não veio especificamente para os egípcios. O anjo exterminador, ele passaria por todas as casas do Egito, inclusive do povo de Deus. Mas Moisés, ele falou,
se vocês sacrificarem um cordeiro e passarem o sangue do cordeiro nos umbrais de suas portas, o anjo exterminador não entrará naquela casa. Então, assim foi estabelecido a primeira festa dos judeus, a Páscoa. Que dia que foi estabelecido? Foi estabelecido no dia 14 do primeiro mês, chamado Abib ou Nisan. Nós temos também festas no nosso calendário brasileiro que também são estabelecidos no dia do mês. Por exemplo, 7 de setembro. E aqueles que geralmente são funcionário público ou está planejando alguma viagem, coisa assim, logo quer saber que dia vai cair o dia 21 de abril. Aí você vai lá, caiu no domingo. Não vou ter um feriado prolongado. Logo em seguida a essa festa, iniciava-se uma segunda festa que durava uma semana, que era a festa dos pães ázimos. Então, assim como a festa da Páscoa era estabelecida no mês, se ela era um dia após, também estava no mês, era um dia 15 de Nisan. Mas é interessante, a festa das primícias, onde o sacerdote teria que mover um molho com as primícias. O que é primícia? São os primeiros frutos da terra. Aquela festa era estabelecida no dia da semana. Se a gente for para Levítico, capítulo 23, a gente vai ver lá, no dia imediato ao sábado. O que é o dia imediato ao sábado? Domingo. Então, a festa das primícias, que representa o quê? A ressurreição. Não, a ressurreição já aconteceu, mas era o desfrute de Deus. As primícias não era dado a qualquer um comer, mas era levado para Deus, os primeiros frutos. Lembra que Maria Madalena, ela foi ao túmulo e chegou lá, o túmulo estava vazio. Pedro e João olhou, realmente está vazio, e foi embora, mas ela ficou lá. E quem apareceu para ela? O próprio Senhor Jesus. Diante da persistência, da insistência, ela vai abraçá-lo, ele fala, não me toques, eu ainda não subi ao Pai. Mas depois ele chega entre os discípulos, a atitude dele já não é a mesma. Ele, uma semana depois, chega, Tomé, toca aqui, né? Você não creu? Toca aqui, né? Porque o Senhor falou para Maria Madalena, não me toques, porque ele ainda
Ele tinha ressuscitado, mas ainda não tinha subido ao Pai. Por que eu estou falando tudo isso? Eu estou mostrando que o Senhor Jesus, Ele veio como a realidade das festas. Hoje, nós temos muitas figuras. Vamos supor que eu tenho aqui um retrato do meu filho. É bom a gente ver o retrato, as figuras dos nossos queridos. Agora, não tem muito sentido o meu filho chegar e eu ficar abraçado com o retrato dele. Se a realidade chegou, a figura não tem tanto sentido. Então não tem sentido mais nós celebrarmos as festas judaicas se a realidade chegou. Amém. Lembra o que João Batista falou para o Senhor Jesus quando ele viu o Senhor Jesus pela primeira vez? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que ele falou isso? Ele podia até não ter o entendimento, mas o Espírito Santo o conduziu a falar isso. Porque o Senhor Jesus, quando chegasse o tempo dele, ele teria que cumprir a realidade da Páscoa judaica. Vamos ler capítulo 13 de João, 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, olha aqui, que festa é essa? Da Páscoa. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Sua hora de quê? De morrer. Ele sabia onde ia morrer. Por que ele sabia onde ia morrer? Porque o Cordeiro Pascual, naquela época, teria que ser sacrificado em Jerusalém. As festas judaicas, elas, para ter realidade, era estabelecido o lugar onde era para ser realizado a festa, em Jerusalém. Então, o Senhor Jesus, todas as vezes que eles tentaram matar ele em outra data ou em outro lugar, eles deu um jeito de escapulir. Por exemplo, tentaram jogar ele num precipício lá em Nazaré. E ele simplesmente, usando os seus poderes, confundiu as pessoas e passou por meio deles e eles não conseguiram matar. Nós temos que entender que o Senhor Jesus não foi vítima
ele se entregou no dia certo e no lugar certo. Ele sabia que precisava morrer no dia 14 de Nisan. E naquele dia, 14 de Nisan, caiu em uma sexta-feira. Hoje, no mundo cristão, nós comemoramos o quê? Sexta-feira Santa. Sexta-feira da Paixão. Por quê? Porque no ano 33, o dia 14 de Nisan caiu numa sexta-feira. O Senhor morreu, mas na data fixa judaica era no dia do mês 14 de Nisan. Então, o Senhor Jesus, ele cumpriu a festa da Páscoa. Mas no calendário judaico, eles começam a contar o dia no pôr do sol. Por quê? Eles não tinham relógio para marcar meia-noite. Nós hoje marcamos meia-noite, mas meia-noite, quem vai saber se é meia-noite se você não tem um relógio? Então, a lógica eles comemoravam a sexta-feira a partir por volta das 6 horas da tarde. É por isso que na quinta-feira à noite é quinta-feira para nós. Mas para os judeus já era sexta-feira. E o que ele fez? Ele reuniu os discípulos e estabeleceu a nova aliança. Amém. Com quem? Conosco. Com aqueles que creem. É por isso que nós, hoje, temos um sinal. Qual é o sinal de uma aliança conjugal? É um anel. Qual é o sinal que Deus deu que não mais destruiria as terras com águas de dilúvio? O arco-íris. Qual é o sinal que hoje nós temos de que nós temos uma aliança com Deus? É a mesa do Senhor, é o pão e o vinho. Até alguns anos atrás, nós usávamos vinho mesmo. Mas por amor a irmãos que no passado foram alcoólatras e bebeu um pouquinho, dá vontade de beber mais, nós passamos a usar um suco de uva, que é a mesma coisa, só não passou pela fermentação. Mas isso quer dizer, assim como um casal, ele não é livre para sair tendo relação com qualquer outra pessoa, nós também estamos hoje vinculados ao Senhor. Nós não mais comemos de qualquer imundícia do mundo, nós comemos as próprias palavras do Senhor. Então, essa figura que nós temos aqui, ela tem que ser uma realidade em nosso viver. Mas tem um problema. Nós temos os nossos conceitos. Nós temos
as nossas maneiras de pensar e de fazer as coisas. É por isso que o pão que nós comemos, assim como o pão ázimo, a festa dos pães ázimos, é um pão sem fermento. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de iogurte. Eu devo tomar, eu acho, quase mais de litro por dia. Eu faço, mas para o iogurte sair gostoso, eu tenho que ter uma boa isca. Eu compro um Yakult, que é leite fermentado, ali é cheio de lactobacilos, e um copinho de iogurte natural. E aí eu vou lá no curral, pego meu leite, fervo, quando ele está morno, aí eu faço a mistura, né? E aquele leite, ele fermenta conforme a isca. O que é? Trazendo para o pão. Os judeus, antigamente, eles não tinham fermento Fleischmann. Eles, quando amassava o pão, quando estava tudo pronto, eles pegavam um pouco daquela massa, um resto, e deixavam num cantinho. Para no outro dia, quando fosse fazer um outro pão, aí eles pegavam aquele resto e misturavam na massa nova. E aquele resto fermentava a nova massa. Tanto é que a palavra hebraica para fermento é resto, né? Remanescente. No nosso pão, nós não podemos acrescentar o nosso resto, a nossa maneira antiga de pensar. Nós temos que sermos lavados com essa palavra, a palavra que nos limpa e traz a realidade de todas as coisas. João, Vitor, eu, a Sueli Costa, ela ainda está lá, o Simon, nós estivemos ontem em Vila Velha, e no aperfeiçoamento de jovens e adolescentes. E nós saímos às ruas com adolescentes. Quantos anos tinha a garota que saiu com você? 13 anos. A irmã Sueli saiu com uma de 15. Quem tem mais experiência de vida? A irmã Sueli. Mas nós estávamos sendo aperfeiçoados por esses jovens. Agora, se eu chegar e falar, eu tenho mais experiência que você, o que eu vou aprender? E como eu aprendi? Nós precisamos ser simples. Não importa se você é mais velho, mais novo, mas quando nós deixamos para trás o nosso fermento, nós vamos ser como essas criancinhas. O Senhor Jesus pegou uma criancinha, pôs no colo dele e falou: vocês precisam ser como essa criança. A criança é simples. Se o pai fala para ela fazer uma coisa, ela faz. O problema é que nós somos pais, muitas vezes
inadequado, a gente fala, fala para ele que eu não estou aí não. Então nós estragamos os nossos filhos, inculcando coisas inadequadas, está mentindo para o menino, descaradamente. E às vezes a gente faz inconsciente, falar, você vai ganhar um presente do Natal, o Papai Noel vai trazer para você. O ovo do coelhinho da Páscoa. Um dia ele descobre que o coelho não bota, que o Papai Noel não existe. E ele fala, aquele menino no presépio, se o Papai Noel é uma mentira, ele também é uma mentira. Se o coelho não bota, aquela história que Jesus ressuscitou também é uma mentira. Nós precisamos jogar fora todos esses fermentos e trazer uma palavra pura, para que nós vivamos uma realidade e nenhuma mentira. Porque o Senhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem é o pai da mentira? Satanás. Quando nós somos verdadeiros, nós ganhamos a bênção de Deus. Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus cumpriu no dia 14 de Nisan a festa da Páscoa como Cordeiro Pascual. E no dia seguinte, iniciou-se imediatamente a festa dos pães asmos, tendo a pura palavra de Deus como o pão sem fermento que desceu do céu. No domingo, no dia imediato ao sábado, o Senhor ressuscitou como primícia ao Pai. Amém. Interessante que em hebraico, domingo seria primeira-feira, ou literalmente, dia primeiro, ou primeiro dia. Ou seja, em Cristo nós sempre temos um primeiro dia. Aí já foram 3 festas. A próxima festa, contada a partir das primícias, ou seja, se primícia era no dia da semana, né? Era 50 dias depois, vai dar o quê? Novamente, um domingo. Eu falei domingo? As primícias eram no domingo. Por quê? Bem, na roça a gente tem o costume de falar, de hoje a 8, né? Não é assim que a gente fala? Se é uma segunda-feira que eu estou falando, de hoje a 8 vai ser a outra segunda. Se for uma quarta-feira, de hoje a 8. Só que não é de hoje a 8, é de hoje a 50. Por quê? São quantas semanas? 49 dias são quantas semanas? 7 semanas. Então, 7 semanas mais 7 semanas, 49. Mais 50. Pentecostes. E quem cumpriu a festa de Pentecostes? A igreja. Foi quando foi derramado o Espírito Santo entre os discípulos. E eles falaram em outras línguas.
Interessante que eram línguas existentes, porque ali, entre os judeus, por ele ter saído para vários países diferentes, mas eles voltavam para Jerusalém, para a festa também de Pentecostes. E chegando lá, os discípulos começaram a falar na língua materna deles. Então, de repente, tinha lá um judeu que morava em Roma, foi festejar a festa dos tabernáculos lá, chegou lá, ele ouvia os discípulos falando em latim. Eu falei, peraí, mas esse judeu nunca saiu daqui? Ele é lá da Galiléia, um pescador. E assim começou a igreja em Jerusalém. Os discípulos começaram a ter intrepidez e falar, e as obras eram patentes, eram ali evidentes. E Pedro, tomando a palavra, ele pregou e houveram ali milhares de batismos naquele dia. Então nós falamos festa da Páscoa, festa das primícias, dos pães asmos, das primícias, festa de Pentecostes. O que está faltando agora? Está faltando a festa das trombetas, a festa da expiação e a festa dos tabernáculos. O cumprimento dessas festas vão ter tudo a ver com o povo escolhido de Deus. Nós sabemos que no final dos tempos, os judeus, eles irão se converter. Então, aqui tem a ver, né, com a festa das trombetas, eles irão estar atentos à voz do Senhor. Até então, eles estavam totalmente incrédulos. Mas o livro de Romanos fala que Deus endureceu o coração do povo dele, para que nós, gentios, tivéssemos a oportunidade de crer. Mas vai chegar um momento em que eles crerão no Senhor. Mas eles precisarão de ter a expiação. E aí vem a festa da expiação. Quando isso acontecer, entrará a última festa, a festa dos tabernáculos. Irmãos, nós podemos ter conhecimento de tudo isso, dar uma aula a respeito de todas as festas, mas o nosso viver pessoal ainda ser frouxo. Então nós precisamos nos humilhar e ganhar a realidade. Eu gostaria de concluir com João as letras tão pequenas hoje, esqueci o óculos.
João 7:37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haveria de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. É muito interessante, irmãos, esse adendo que o apóstolo João faz. 39. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber o que nele cresce. Quando Jesus estava aqui na terra, ele ainda era limitado ao tempo e ao espaço. Se ele estava em Cafarnaum, ele não podia estar em Jerusalém. Mas hoje, quando nós, com um coração puro, invocamos o Senhor, não importa se eu estou em Portugal, se eu estou em Teoflotone ou Carlos Chagas, não importa, ele vem. Porque quando ele morreu e ressuscitou, ele se tornou o Espírito que dá vida. As palavras ainda não são... É muito difícil a gente descrever algo que transcende a nossa dimensão. Se tornou, parece que ele não era e se tornou. Não, ele já era, mas ele estava limitado ao seu corpo humano físico. Porque, como filho de Deus, ele já era tal Espírito, mas ele não estava acessível a nós. Então, ele podia consolar e fortalecer, ele podia transformar vidas através do falar dele, mas ele estava limitado ali. Aquela mulher samaritana, ao crer nele, a vida dela foi transformada. Mas quantas vilas haviam? Quantas mulheres sedentas haviam? Então, quando ele se tornou tal Espírito, ele se tornou acessível a nós. Não tem mais limitação ao tempo e nem ao espaço. Mas nós estamos limitados ao tempo e ao espaço. Nós que somos mais velhos, sabemos muito bem disso. A gente sabe que o tempo aqui na nossa terra se abrevia. Esse dia eu levei um susto, eu participando de uma reunião de pastores da MUCAC, e aí um começa a falar a idade, eu tenho tantos anos, tenho 30, tenho 40. Quando eu fui ver, eu era o mais velho de todos. Eu levei um susto. Que nós não nos assustemos quando chegar o momento
a trombeta tocar e o Senhor chegar como justo juiz. Mas nós possamos nos alegrar naquele dia, porque nós hoje estamos vivendo com o coração da criancinha. Por isso, sejamos simples, humildes e obedientes à palavra do Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Vamos levantar e, em pequenos grupos, compartilhar um pouco mais dessa palavra.